Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos com Gilbert Doctorow, historiador, analista de assuntos internacionais e também autor de livros como The War Diaries e The Russia-Ukraine War. Eu costumo ser mais pessimista do que você em relação ao futuro desta guerra e à possibilidade de alcançar algum acordo pacífico. Mas fiquei um pouco surpreso com certo otimismo agora, após essa reunião recente, com Witko indo a Moscou. Novamente, qualquer pessoa familiarizada com as relações entre a OTAN e a Rússia nos últimos 30 anos provavelmente sabe que o engano tem sido um componente-chave. Mas o que vimos foi o prazo expirar. O que começou como um prazo de 50 dias depois, virou um prazo de 10 dias. E em vez de enviar armas e sanções, pelo menos por enquanto, com Witko indo a Moscou e os colegas, estamos vendo uma reunião entre Putin e Trump. Como você interpreta esse desenvolvimento tão rápido? Você acha que algo aconteceu nos bastidores? Ou isso é apenas barulho? Bem, claramente muitas coisas aconteceram nos bastidores. E por esse motivo é difícil julgar o grau de acordo que Witko alcançou com seus colegas russos. Putin, Zhukov e quem mais estava lá? Kirill Dmitriev. Olha, nas minhas entrevistas recentes eu vejo os comentários. Um deles foi: o Doctorow realmente virou um apologista do Trump. Eu considero isso um progresso, porque há 6 meses teriam dito que o Doctorow era um apologista do Putin. Então estamos avançando. Eu tento não ser apologista de ninguém. E se o Trump estiver fazendo algo estúpido, não hesitarei em dizer isso. Se o que ele está fazendo for improvável de dar certo, pelo que eu sei, também direi isso. To my knowledge, I will also say that. There is one troubling note here in the Há um ponto preocupante aqui, nas breves informações que foram divulgadas sobre o que foi discutido e como estão sendo feitos os preparativos para a reunião entre Trump e Putin em um futuro próximo. Possivelmente, já na próxima semana. O que me incomoda é a ideia de que Zelensky teria sido convidado, pois isso vai contra o que eu entendi como sinal de esperança vindo das conversas entre Witko e Putin. O sinal de esperança era que as discussões iriam muito além das particularidades da crise na Ucrânia, os territórios que cada lado manteria ou teria que ceder, a questão da Ucrânia e da OTAN e o restante. E eles falariam sobre questões maiores, discussões construtivas que tiveram. Acho que o Ushakov disse que havia uma probabilidade de discutirem cooperação estratégica. Bem, sim, isso definitivamente interessaria aos russos e aproximaria o Sr. Putin do Sr. Trump. Mas o Sr. Zelensky não se encaixa nisso de forma alguma. E, portanto, se de fato Zelensky fosse convidado, isso colocaria o primeiro ponto em questão. Eles estão discutindo apenas a Ucrânia e apenas os termos do cessar-fogo, ou estão discutindo as questões que os russos realmente querem abordar? Agora, quais são as questões que os russos querem discutir? Um dos seus convidados recentes apresentou algumas ideias, e ele é bem informado. Eu diria que ele provavelmente é um centrista dentro do establishment de política externa americano. E ele estava dizendo que sim, eles falariam sobre cooperação no Ártico, e falariam sobre acabar com as sanções e reintegrar a Rússia ao mundo maior, ao mundo ocidental. Porque, como ele disse, os russos em geral se consideram europeus, parte da civilização ocidental, e estão muito desapontados por serem excluídos desse contexto, desse lugar ao qual acreditam pertencer, pelas sanções que são causadas pela guerra. Aqui eu discordo completamente. 5 anos atrás, sim, isso teria sido uma afirmação precisa. Como venho dizendo há algum tempo, e isso não é apenas uma observação minha, os russos têm falado sobre isso com grande insistência. A guerra trouxe à tona novas elites. A guerra fez até mesmo os intelectuais, que quase por definição não são apoiadores do regime de Putin, por assim dizer, se tornarem patriotas. E eles estão menos preocupados com o fato de não poderem passar as férias de verão em Paris ou em outro lugar da Europa Ocidental, ou visitar os Estados Unidos. Então, se eles pudessem voltar, seria com muitas histórias para contar
aos amigos. They come back with a lot of stories to discuss with their friends. But that's over. Russia, Isso acabou. A Rússia pode não se sentir confortável com carros chineses. Isso está sendo discutido agora, como esses carros estão sendo aceitos ou rejeitados pelos consumidores russos. Eles podem não se sentir à vontade em passar as férias de verão nas mais recentes praias turísticas da Coreia do Norte. Mas certamente não vão trocar as perdas em riquezas e vidas dos últimos 3 anos apenas para voltar ao status quo anterior e serem reintegrados à economia e à sociedade ocidentais. Isso acabou, isso terminou e não vai voltar. Haverá algum tipo de acomodação com o Ocidente, mas não no sentido que existia antes. Ninguém fala sobre isso, mas vou dizer aqui e agora. A Rússia tinha um grande complexo de inferioridade em todos os aspectos. Qualquer pessoa com quem você conversasse, exceto um punhado de superpatriotas, antes desta guerra, o sentimento predominante na Rússia era: nós não conseguimos fabricar nada. Isso me leva de volta ao final dos anos 90. Lembro de um taxista muito inteligente que estava levando minha esposa e eu pelo centro de São Petersburgo, e ele comentou: nós russos fazemos bebês muito bonitinhos, mas somos péssimos em fabricar carros. Agora, essa era uma crença muito difundida, e acho que os últimos 3 anos e a reindustrialização da Rússia, a substituição de importações na Rússia e a tomada de empresas ocidentais por empresários russos ou pelo Estado russo, produzindo praticamente os mesmos produtos sob outro nome, mudaram tudo isso. A Rússia não produzia queijo antes. Ridículo. Eles não produziam queijo. Em 1912, a Rússia fornecia manteiga para a Dinamarca. Isso não é um palpite meu. Tem um anuário na minha estante, um anuário de 1912, foi publicado no Reino Unido. Eles descrevem todas as relações comerciais entre a Rússia, o Reino Unido e o Ocidente. E eles exportavam manteiga para a Dinamarca. Bem, eles não produziam queijo. Agora produzem todos os tipos de queijo, como eu disse antes. O que o Sr. Trump quer fazer com suas tarifas é imitar o que os russos fizeram, graças às sanções ocidentais para se reindustrializar. Então o jogo mudou. A ideia de que isso poderia ser um tema de discussão, que traria o Sr. Putin, o Sr. Shakov, Dmitry, para a mesa. Sim, bem, vamos em frente. Teremos um cessar-fogo imediato e vocês nos reintegrarão aos mercados europeu e americano. Isso já era. Então, sobre o que eles poderiam conversar? Qual é a grande questão que teria persuadido a Rússia, o Sr. Putin e seus assessores próximos, a se encontrarem com Trump agora? O que o Sr. Vitkov poderia ter trazido com ele? Bem, acho que ele teve que abordar as questões centrais. O que ele poderia ter feito para tornar tudo aceitável para todos os lados, incluindo também os ucranianos, caso sejam pressionados, e os europeus? Seria falar sobre a implementação gradual do que é essencialmente a solução russa, e apresentá-la de uma forma que não parecesse o que realmente é, ou seja, uma rendição virtual. Rendição virtual não é aceitável para a OTAN. Não é aceitável para os Estados Unidos. O Sr. Trump será criticado duramente se não fizer nada para tornar o acordo mais atraente e para dar a impressão de que está no controle. Todas as notícias que vemos sobre qualquer assunto nessas semanas têm um único protagonista, e seu nome é Donald Trump. Isso dá a impressão de que ele está no controle das coisas, mesmo que absolutamente não esteja. E ele certamente não está no controle de como essa guerra vai terminar. Mas ele precisa aparentar isso. E por isso, decidiu que deveria se encontrar com o Sr. Putin. E o Sr. Putin respondeu: embora se você leu o Financial Times de ontem e de hoje... não, desculpe, se você ouviu a BBC esta manhã, entenderia que Putin estava ansiosamente buscando Trump para uma reunião, porque isso restauraria seu prestígio como um ator internacional. É assim que eles invertem tudo. Bem, voltando à resposta para sua pergunta, fui um pouco prolixo, mas a resposta é que os americanos provavelmente trouxeram uma implementação em fases. Fase 1,
fase 2, fase 3, o que torna possível sentar e negociar. O resultado final será muito alinhado com as exigências dos russos, que não são maximalistas. Eles não mudaram 1 milímetro desde onde estavam em junho de 2024. O senhor Putin reiterou o que disse pela primeira vez em fevereiro de 2022, qual é a ambição da Rússia, embora tenha colocado de forma mais clara e fácil de entender. Mas, essencialmente, chegou ao mesmo ponto. Essa desnazificação. Bem, essa mudança de regime, a desmilitarização. Bem, o exército ucraniano vai embora, mas na maior parte está evaporando diante dos nossos olhos. Então essas coisas estão sendo alcançadas, e agora eles querem oficializar isso. Mas não podem fazer isso em uma única sessão. Isso seria terrível demais para o Ocidente. Então acho que a questão a ser discutida é como implementar isso gradualmente, de uma forma que deixe pelo menos o Sr. Trump com uma saída respeitável. E os europeus que se danem. Eles terão que se adaptar ao que os americanos e os russos concordarem, porque não terão armas para fornecer à Ucrânia. E a Ucrânia afundará. Então é isso que vejo vindo, uma discussão sobre o cronograma para atender aos desejos dos russos, suas exigências para um tratado de paz. Fui informado por uma fonte americana confiável que não só Washington estava ficando muito mais ansioso para encontrar um acordo por causa do desastre que está acontecendo na linha de frente. Parece que um colapso total pode acontecer em questão de minutos ou nos próximos meses. Mas também me disseram que Zelensky, aparentemente, mudou um pouco também. Enquanto no passado ele se via como um novo Churchill, que traria de volta a glória da Ucrânia e derrotaria a Rússia, tudo isso agora começou a desaparecer. E se os americanos colocassem algo na frente dele e o pressionassem, ele provavelmente assinaria. Então, novamente, não é uma certeza. E, de fato, os russos estão pedindo muito. Mas agora esse conselheiro do Kremlin, Yuri Ushakov, apareceu nas notícias, argumentando que os americanos apresentaram uma proposta que, segundo ele, parecia aceitável para Moscou. Nunca ouvi esse tipo de linguagem antes. E dado quão distantes as duas partes estiveram, parece que algo significativo deve ter mudado. Porque minha primeira impressão foi que talvez essa conversa de ir a Moscou e discutir uma reunião entre Trump e Putin seja apenas uma forma de envolver Trump. Bem, para salvar as aparências depois que ele estabeleceu esse prazo bobo de 10 dias, que eu não entendo. Mas na verdade parece haver algum conteúdo aqui. Você interpretou os comentários do Ushakov da mesma forma? E se sim, o que você acha que um acordo desses deve incluir? Porque, novamente, os russos não vão, depois de 30 anos lutando pela arquitetura de segurança europeia e mais de 3 anos perdendo homens na linha de frente, agora, finalmente, à beira da vitória, simplesmente jogar tudo fora. Presumo que haja um motivo para eles conseguirem apresentar essas exigências duras. Então, o que você acha que pode estar nesse acordo ao qual Ushakov se refere? Não tenho tanta certeza, mas há pontos de discórdia aqui. Novamente, para responder a essa questão, sem querer ser um apologista do Trump, não tenho ilusões sobre os motivos humanitários que estão ausentes em sua busca pela paz. Também não aceito a ideia de que o homem seja tão vaidoso a ponto de fazer tudo apenas para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Não acho que nem mesmo o Sr. Trump seja tão vaidoso a ponto de deixar de lado os interesses nacionais dos Estados Unidos e as vidas de todas as outras partes envolvidas nesse conflito só para receber aquele pedaço de papel, aquele prêmiozinho que o Obama recebeu sem ter feito absolutamente nada, apenas por não ser o Bush. Acho que há muito mais envolvido nisso, mas isso entra em conflito na minha mente. O que exatamente? O conceito geral e abrangente poderia ser separar os russos dos chineses para que possamos avançar contra a China. No entanto, isso não se sustenta. Não há nenhuma possibilidade concebível de que a Rússia vá trair a China. De jeito nenhum.
Quando eu disse outro dia que o Sr. Ridkoff poderia estar conversando com Dmitriev sobre conseguir acesso a metais raros produzidos na Rússia, terras raras, como um ponto de negociação, ou se preparando para negociações com os chineses nas próximas 1 ou 2 semanas, em que os chineses estão retendo esses materiais urgentemente necessários para frustrar quaisquer planos de tarifas punitivas ou limitações na exportação de tecnologia para a China por parte do Sr. Trump. É inconcebível que o Sr. Putin conceda livre acesso aos metais de terras raras russos apenas para provocar a China. Isso está fora de questão. Então, o que exatamente o Sr. Trump espera alcançar, considerando que Rússia e China são inseparáveis, eu realmente não sei. Portanto, precisamos olhar um pouco mais adiante. E não tenho certeza se o Sr. Trump ou seus assessores ignoram essa realidade. Também mencionei o fator do timing, voltando à questão de por que 10 dias ou 50 dias, porque 3 de setembro é inconveniente. Está muito próximo da comemoração do fim da Guerra do Pacífico na Segunda Guerra Mundial. As celebrações do 80º aniversário serão em Pequim, para as quais o Sr. Trump presumivelmente está desesperado para ser convidado. Isso é possível. Isso sugere que a reunião do tipo Yalta, que todos pensávamos que poderia acontecer quando Moscou celebrou o 80º aniversário do fim da Guerra Europeia, e não aconteceu, talvez aconteça agora no Pacífico, em Pequim. É possível. Como disse recentemente, não tem um microfone debaixo do travesseiro do Sr. Putin. Realmente não temos um microfone debaixo do travesseiro do Sr. Trump. E há objetivos contraditórios quando se observa o que ele diz e até mesmo o que faz, o que ou complica a nossa leitura desses sinais ou torna difícil entender tudo isso. Pode ser que eles ainda tenham algumas ilusões ou delírios em relação a separar a Rússia da China. Acho difícil de acreditar, mas os americanos podem ser peculiares. O que mais poderia estar passando pela cabeça deles? O que mais eles poderiam estar usando para chegar a um acordo rápido com o Sr. Putin sem parecer que perderam a guerra? E eu acho que Putin estará muito disposto a ajudá-los a encontrar uma saída. Ele certamente é inteligente o suficiente. Ele fez isso com Obama em relação ao bombardeio da Síria por conta do suposto uso de armas químicas. Então ele sabe como deixar seus oponentes saírem de cena, conseguindo o que quer sem envergonhá-los a ponto de criar inimigos. Mas para mim, neste momento, é um pouco difícil dizer exatamente como esse truque será feito. Sim, eu teria ficado mais tranquilo se tivesse ouvido alguma discussão sobre a real arquitetura de segurança europeia, porque até agora tem havido muita referência a um cessar-fogo incondicional. E o Trump, ainda no seu discurso, quer dizer, há uma contradição. Ele ainda se refere a isso como se fosse uma guerra entre Ucrânia e Rússia, o que é problemático para os esforços de paz, se isso tira a OTAN e o papel dos Estados Unidos da equação. Por outro lado, ele chama a guerra de guerra do Biden, que Biden teria começado ao pressionar a OTAN. Então não é muito coerente. Se é a guerra do Biden, como pode estar limitada apenas à Ucrânia e à Rússia? Novamente, com o Trump, nunca se sabe o que é só barulho e o que ele realmente sabe. Eu estava me perguntando, porém, como você interpreta isso? Se você acha que o Trump está mal informado, seja de propósito ou apenas por ignorância dos conselheiros dele. Porque do Trump ouvimos esses comentários, como, acho que ele disse, que há 20 mil russos morrendo por mês, o que não faz sentido, de forma alguma. É algo bastante absurdo. E também, quando é magnetizado ideias que está acontecendo na Ucrânia, pessoas, idosos sendo lá à força para a linha de frente, olham nada sobre mim. E agora, claro, ao impor esse prazo para começar, o prazo de 10 dias, se ele sabe que a Rússia considera isso uma ameaça existencial, que eles estão dispostos a lutar até o fim,
Por que ele acharia que eles capitulariam agora? Em outras palavras, por que eles aceitariam congelar as linhas de frente e permitir que a OTAN reavivasse o conflito no futuro, caso precisassem pressionar a Rússia? Quero dizer, isso não faz sentido algum. Sempre foi ridículo pensar que os russos aceitariam isso. Isso é apenas desinformação? Ou ele está apenas falando para sua própria base? Tenho muita dificuldade em entender algumas das informações e decisões estranhas que estão surgindo. Well, they'll sort of confuse the other side, but don't confuse yourself. Bem, eles vão confundir o outro lado, mas não se confunda. Eu partiria do princípio de que ele não está confuso e que todas essas declarações confusas e muitas vezes muito bizarras que ele faz são intencionais ou uma demonstração do seu desprezo pela imprensa e por seus opositores, que são os elementos mais vocais da sociedade em geral. A maioria silenciosa não fala muito. Seus opositores falam muito e são muito ouvidos, e o que dizem é repercutido pela mídia. Existem contradições aqui, e acho que é muito cedo para apresentarmos com clareza o que vai acontecer com a reunião e qual é o resultado pretendido. Ou por que os russos teriam concordado com essa reunião quando isso vai contra todas as regras deles. A televisão russa está nos informando que, sim, ao contrário da regra geral de se preparar com grande detalhe e durante um tempo considerável para reuniões de cúpula, os russos estão dispostos, desta vez, a abrir uma exceção e realizar isso muito rapidamente, e estão trabalhando como loucos. Os americanos também estão trabalhando como loucos para cumprir esse cronograma reduzido. Supostamente, trata-se de chegar a um acordo de cessar-fogo, mas eu não acredito nisso. Não há como os russos aceitarem um cessar-fogo quando os europeus não estão presentes nisso. Os americanos, por definição, não vão fornecer mais armas para a Ucrânia. Os europeus vão. E os russos não aceitam, sob nenhuma condição, que um cessar-fogo aconteça enquanto armas estão sendo enviadas para a Ucrânia. Então isso está fora de questão. Tem outra coisa acontecendo na Ucrânia. Nós não sabemos o que é. Mas acho melhor não presumir que as pessoas estão mal informadas ou que há alguma malícia entre os conselheiros de Putin ou de Trump, ou devo dizer, até mesmo de Putin. Um ex-economista muito conhecido, que ocupou um cargo de alto nível na política americana, está insistindo que o Sr. Putin está sendo enganado e iludido por seus conselheiros. Acho que seria prudente apenas esperar para ver o que acontece nessa reunião. Mas definitivamente há contradições na estrutura do encontro, como acabei de apontar agora. Como é possível concordar com um cessar-fogo quando os europeus não estão presentes? A única pessoa que destacou a necessidade dos europeus foi Orbán, que ontem fez uma declaração dizendo que Merz e o francês Macron deveriam ir a Moscou agora, ou depois da reunião que Trump terá com Putin, e apresentar a posição europeia a Moscou, porque as instituições da UE são totalmente incapazes de fazer isso. Bem, eu concordo com ele nesse ponto, mas se Macron e Merz irem a Moscou, vai realmente alcançar algo? Bem, é melhor conversar do que não conversar. Não vejo uma solução para um cessar-fogo sem que os europeus sejam incluídos, mas obviamente não na primeira reunião. Assim como é sem sentido ter Zelensky presente, quando a única coisa que poderia ter motivado os russos a concordarem com uma reunião não tem relação direta com o conflito na Ucrânia. Tem a ver, como você disse, com a revisão da arquitetura de segurança da Europa, para a qual o Sr. Zelensky não tem lugar à mesa. Então, há sinais confusos que você e eu detectamos, e suponho que outros também, o que torna difícil prever qual será o resultado dessa reunião. Tive essa impressão tanto de alguns americanos quanto de russos, de que eles precisam primeiro colocar as grandes peças no lugar, ou seja, a ordem de segurança europeia, que na prática significa a relação entre americanos e russos. E então, uma vez que isso esteja resolvido, a questão ucraniana pode ser solucionada. Ou seja, querem lidar com isso na ordem correta.
Também me disseram que tanto Moscou quanto Washington têm a mesma visão sobre os europeus. Sim, eles precisam ser incluídos, mas só depois que as decisões forem tomadas. Então, se você conseguir que Washington e Moscou concordem, e depois que Kiev aceite, os europeus serão apenas uma formalidade, imagino. The Europeans will just be a formality, I guess. But let's say this. Mas vamos dizer o seguinte: fico me perguntando como será o acordo pós-guerra quando o conflito terminar, porque em termos da ordem europeia mais ampla, se você pensar nisso, digamos que na próxima semana eles cheguem a um acordo, não sou tão otimista, e então a guerra poderia acabar em algumas semanas. Os russos argumentam que precisam lidar com os americanos porque é necessário. Os Estados Unidos continuam sendo uma parte muito importante do sistema internacional. Além disso, se você quer que o mundo funcione e tenha estabilidade, Rússia e Estados Unidos sempre precisam trabalhar juntos. Mas como você sugeriu antes, esse desejo de retornar à Europa parece ter desaparecido. De fato, quando você conversa com migrantes russos na Europa, muitos dizem que ficaram inicialmente surpresos. Eles sabiam que a Rússia sempre foi um pouco ridicularizada por ser um caos econômico, mas ficaram surpresos com o quanto existe de ódio contra os russos. Mas agora é claro, esse complexo de inferioridade praticamente desapareceu. Acho que é isso que acontece quando você derrota a Rússia, ou a OTAN no campo de batalha. Mas também é o sentimento de admiração pela Europa que se foi. Quero dizer, durante toda a Guerra Fria, sim, havia alguma animosidade em relação aos governos ocidentais, como era de se esperar. Mas, no geral, havia uma certa admiração pela forma como a sociedade era organizada, as economias que tinham, os sistemas sociais, as tecnologias. Parecia haver certos valores ou princípios morais, mas agora, é claro, muito disso é visto como decadente. De fato, as guerras culturais que estamos vivendo, onde tudo precisa ser desconstruído, tornaram-se motivo de zombaria na mídia russa. Até que ponto? Que tipo de relação você acha que os russos querem ter com a Europa quando essa guerra realmente acabar? No, I think they would be very happy to go back to their position. Acho que eles ficariam muito felizes em voltar à posição de parceiros econômicos muito próximos da Europa, sem levar isso ao extremo embaraçoso que Macron descreveu há alguns anos, de que a Rússia era um grande fornecedor de matérias-primas. Acho que essa ideia não é satisfatória nem suficiente para restaurar os laços econômicos com a Europa. Mas deixe-me tentar. O que eles poderiam ter dito à Europa, ao presidente Putin, o que Vitkov poderia ter trazido consigo que seria considerado construtivo e justificaria essa reunião. E vamos colocar isso em contexto histórico. Qual era o primeiro tema de discussão que americanos e russos, que não gostavam um do outro e nem sempre se respeitavam, sempre colocavam em pauta? Controle de armas. Controle de armas. Arms control. Arms control. That is the most value neutral. Isso é o tema mais neutro possível que eles poderiam discutir na próxima semana, o que definiria o tom para resolver todas as outras questões e receberia o devido reconhecimento na Europa e nos Estados Unidos. Se eles discutissem restaurar o acordo de mísseis de alcance intermediário e de alcance mais curto em uma nova forma, e impedir ou remover os mísseis russos posicionados à frente e os planos de posicionar mísseis americanos na Alemanha no próximo ano, isso seria aclamado por todos. E a partir desse bom clima, eles poderiam avançar para as discussões realmente difíceis e desagradáveis sobre a conclusão da guerra na Ucrânia. Então, pode haver algo a dizer que está completamente fora de cogitação. Mas ninguém está falando sobre isso, porque tudo tem sido mantido em segredo absoluto de todos nós, quando não deveria ser assim. Até agora. Portanto, eu não descartaria a possibilidade de que algo concreto, positivo e promissor possa surgir de uma reunião entre Putin e Trump na próxima semana. Uma reunião que não precisa de forma alguma da presença do Sr. Zelensky ou dos europeus, e que poderia definir o tom, como eu disse, para lidar com as questões realmente difíceis de resolver a guerra na Ucrânia e também revisar a arquitetura europeia.
Se você eliminar esses tempos de entrega de mísseis de 5 minutos dentro do teatro europeu, a vida fica muito mais fácil. Você pode respirar com muito mais tranquilidade. E a tensão sobre a segurança europeia seria consideravelmente reduzida. Então, pode ser isso, mas é um palpite. Não passa de um palpite. So that could be it, but it's a guess. It's nothing more than a guess. Well, yeah, no. Well, this is a problem when. Bem, esse é um problema quando a diplomacia, claro, acontece a portas fechadas. Mas só para encerrar, se esse acordo de paz for adiante, se eles realmente lidarem com a arquitetura de segurança europeia, o que acontece com a OTAN? Novamente, acho que um dos motivos pelos quais os europeus parecem preferir manter a guerra é que, enquanto houver um conflito, a OTAN ainda terá um propósito e manterá os americanos no continente. Você e eu já discutimos antes que o medo dos europeus é que, uma vez que os americanos saiam da Ucrânia, eles também provavelmente deixem a Europa em grande parte, com recursos e prioridades mudando para a Ásia. Então, você acha que a paz na Ucrânia poderia destruir a OTAN? Peace in Ukraine could destroy NATO? Again, if it's taken by itself, yes. Novamente, se for considerado isoladamente, sim. Se for colocado em um contexto mais amplo, como eu estava mencionando, apenas no controle de armas, ou também em relação a novas tecnologias e a limitação da guerra com drones, a limitação da guerra com IA e robótica, a limitação dessas novas tecnologias que são impressionantes, assustadoras e aumentam a ansiedade de todos os lados. Então, essas outras questões, as questões tradicionais de território, direitos linguísticos e o restante, tornam-se muito mais fáceis de lidar. E a OTAN está desaparecendo. É quase um pensamento secundário, em vez da principal preocupação urgente, que é hoje para os europeus. Então eu não sei o quão inteligentes essas pessoas são. So, I don't know how smart these people are. I don't know how wide, broad their perspective is. Não sei quão ampla é a perspectiva deles, se eles a entenderam no sentido que acabei de apresentar ou não. Mas eu lhes daria o benefício da dúvida. Ao contrário de Craig Roberts, não acho que o Sr. Putin esteja sendo manipulado por seus conselheiros, que são todos amantes de foie gras e da costa do Mediterrâneo. Acho que há pessoas sérias do lado russo. Espero que haja pessoas igualmente sérias do outro lado. Não considero Bychkov nada além de um homem muito sério, e não acho que ele teria perdido tempo nessa missão se a visse como algo sem esperança. Estou sendo otimista. Não nego o direito dos pessimistas de também reivindicarem esse território. Pessimists to also claim the same territory. No, well, this week at least Agora bem, pelo menos nesta semana, estamos muito mais próximos do seu otimismo, já que parece haver algum movimento, algo que você já sugeriu no passado também, de que há coisas acontecendo nos bastidores. Mas sim, como você disse antes, costumava ser. Você era chamado de apologista do Putin, agora é apologista do Trump. Acho que esse é um dos problemas mais amplos que estamos enfrentando. Sempre durante guerras, vemos que se você não for suficientemente, por exemplo, anti-Rússia, pode ser acusado de ser pró-Rússia. Tudo está tão polarizado. É tudo preto ou branco, e todo o cinza é simplesmente eliminado. Isso é uma das coisas que mais me preocupam atualmente também no Ocidente. A incapacidade de considerar as preocupações de segurança dos oponentes. Sempre faço esse comentário de que a mídia e os políticos nunca ouço ninguém falar sobre as preocupações de segurança da Rússia, do Irã, da China. Sempre é retratado numa linguagem de beligerância e maldade, basicamente. Acho que isso torna muito mais difícil entender nossos oponentes. Mas, infelizmente, se você tenta entender o Trump, esse rótulo também se aplica, então você é um apologista do Trump. Então, é isso. Bem, enquanto nos reunimos hoje, o chá ainda nem foi servido. Daqui vamos esperá-lo novamente. Bem, como sempre, muito obrigado pelos seus comentários e tenha um ótimo final de semana. Você também. Obrigado.